Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Didática Tech. Nessa aula a gente vai começar a programar usando o TensorFlow, os primeiros comandos. Vocês vão ver como é simples programar em TensorFlow, não tem nenhum mistério. Na realidade, essa linguagem é bem amigável mesmo. Eu vou presumir que vocês já têm o TensorFlow instalado na máquina de vocês. Por acaso tu caiu de paraquedas nesse vídeo, assiste o vídeo anterior que está aparecendo aqui em cima, tá? A gente colocou também na descrição aqui do vídeo a playlist bem detalhada ali, né, de cada aula, passo a passo, desse curso de introdução a TensorFlow, tá? Então essa aqui é a segunda aula, a aula que a gente vai começar a programar. Então, uma vez que você já tem um TensorFlow instalado, é só colocar aqui o comando import TensorFlow as TF. Então o que a gente está fazendo aqui? Botando para rodar essa célula, a gente está carregando o TensorFlow aqui para dentro do Jupyter Notebook, tá? A gente está chamando ele aqui com o apelido, né, com o alias de TF. O que significa isso? Lembrando do nosso curso de Python Fundamentos, né, o primeiro curso de Python lá que a gente fez aqui no canal, a gente pode importar aqui uma função com um apelido. Então, quer dizer, sempre que a gente for usar aqui esse TF, significa que a gente está usando, na realidade, a biblioteca chamada TensorFlow. A gente criou esse apelido TF aqui para uma biblioteca chamada TensorFlow. Na realidade, quando a gente trabalha com TensorFlow, quase todo mundo, né, usa o TensorFlow com esse apelido de TF. Então, por isso que já estamos usando aqui isso como padrão. Tá? Então, até aqui nenhum mistério. Então, vamos começar aqui a usar de fato o TensorFlow. Vamos imprimir na tela a frase Olá Mundo, né? Como a gente sempre faz em qualquer linguagem de programação, né? Então, vamos criar aqui a frase, uma variável chamada frase, e vamos fazer ela atribuir, né, o valor, a string Olá Mundo. Como é que a gente faz isso com o TensorFlow? A gente vai usar o pacote TensorFlow na tf.constant, vai dizer que é uma constante, né? E aqui dentro da constante a gente vai colocar a nossa frase, que vai ser Olá Mundo. Então, dentro do pacote TensorFlow, a gente pode criar diversos tipos de dados, né, de variáveis. Aqui eu estou criando um dado do tipo constante, tá? Que vai ser aqui uma string. Ele vai identificar que é uma string, porque eu coloquei aqui um texto aqui dentro, tá certo? O que mais a gente tem que fazer? Agora a gente vai ter que criar uma seção, tá? É aqui que a gente diferencia um pouco do que a gente está acostumado a fazer em Python. Então, eu vou escrever aqui primeiro, depois eu explico. Ó. Vamos criar uma seçãozinha assim, ó. Vamos abrir. Vou chamar isso aqui de SES. Aí eu vou dizer aqui, que é uma outra variável chamada rodar, eu vou dizer que ela é a variável SES, uma coisa aqui se não devia, ponto run, aí aqui eu vou colocar a frase, tá? Feito isso, eu vou botar aqui para imprimir na tela a variável rodar, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Primeiro eu vou imprimir isso aqui na tela, tá? Pronto, aqui ele imprimiu Olá Mundo, tá? O que aconteceu aqui, ó? A gente teve que abrir uma seção e botar essa seção para rodar. Tá? Então foi isso que a gente fez na prática. Como? Se a gente for reparar aqui, ó, a gente está criando aqui, né, um comando with do Python. Então, quando a gente faz isso aqui no Python, a gente está abrindo isso daqui, ó, com esse nome. Tá? É quase como se fosse um apelido também. A gente cria um apelido para essa função, esse pacote, está chamando ele de SES. Tá? Então, com isso aqui, né, agora sempre que eu for usar a palavra SES, né, a variávelzinha SES aqui, ó, significa que eu estou usando na realidade esse comando aqui, ó, essa função de dentro do pacote TF, ó, a função session. Tá? Então aqui, ó, eu criei uma variável chamada rodar, que está usando essa função tf.session, e dentro dela está chamando a funçãozinha run. Tá? Então existe uma função run dentro de session que está dentro do TensorFlow, do pacote TensorFlow. Então aqui, né, para quem achou isso meio complicado, uma função dentro de outra, recomendo que assista, vou deixar recomendado aqui o nosso vídeo de módulos, pacotes e funções de Python, né? Ali eu explico direitinho como é que o Python se organiza em módulos, pacotes e funções, que podem ter módulos e pacotes dentro uns dos outros, né? Então a gente vai chamando um por vez, usando o ponto. Então aqui não tem nada demais, é basicamente o que a gente já fez, né? Bastante, usando o Python, né? Usando o linguagem de programação que a gente já conhece. Aqui a gente tem uma função chamada run, que está dentro de session, que está dentro do pacote TensorFlow. Tá? Então foi isso que a gente fez aqui. O que essa função faz? Ela roda, né? Ela coloca para rodar a seção. Então o que ela está rodando aqui? Ó? Ela está botando para rodar a nossa variávelzinha que a gente tinha criado chamada frase. Então ela botou, a gente criou essa variável, e agora a gente teve que rodar essa variável. Tá? A gente botou ela para rodar e a gente está armazenando essa função rodando, né, dentro dessa variável chamada rodar aqui. Ó. Então a informação, né, ou seja, essa variável aqui rodando, essa informação está dentro dessa variável aqui, ó, chamada rodar. Por isso que eu imprimi aqui, ó, rodar, porque essa informação da frase já rodando está dentro dessa variável aqui, rodar. Ó. Foi aqui que a gente abriu e rodou a seção aqui para essa variável. Por isso que eu botei para imprimir aqui rodar e ele imprimiu a frase Olá Mundo, tá? Por que apareceu esse Bzinho aqui, ó? Esse Bzinho aqui, ele significa bytes literal, tá? Ele é um Bzinho que na realidade ele não tá ali, tá, gente? É só uma nomenclaturazinha que veio com o Python
na versão 3.0, tá? E se quiserem que não apareça esse B aqui, é só colocar aqui, ó, a gente pode botar para um decode aqui, decode, aí o padrão UTF-8, tá? A gente botar para rodar dessa forma aqui, ó, aí ele já não vai mais aparecer ali. Inclusive a gente pode usar essa forma para botar caracteres especiais aqui, como acento, ó. Ele vai imprimir aqui de boas, ó. Se eu colocasse esse acento aqui sem esse decode aqui, né, botar só para rodar normal como estava antes, ele já ia ficar meio, pode ser que ele fique meio bugado aqui, né? Então por isso que com o decode aqui fica melhor, né? O padrão UTF-8, tá? Então só um detalhezinho aqui, né? Não precisa se preocupar com isso, só para quem ficou encucado com aquele Bzinho ali nessa versão do Python 3.0. Tá? Então aqui o mais importante que a gente está aprendendo é, deixa eu até voltar aqui, vai ficar mais simples o código. Vamos tirar esse decode aqui, deixar um olá mundo normal ali, tá? Para ficar mais simples aqui, menos poluído esse código. A gente está imprimindo aqui essa variável, né, rodar, que abriu uma sessão. Então, a gente pode escrever isso aqui de outra forma, né? Em vez de colocar assim, a gente poderia, né, tirar esse with aqui e tal, e colocar tudo de um jeito mais simples. Eu vou deixar comentado aqui, né, para não perder isso aqui, ó, vocês compararem depois, tá? Daqui, em vez disso daqui, ó, deixar mais separado aqui, ó, fica mais claro, em vez de escrever isso, a gente só criou aqui a nossa variável frase, né, do tipo constante aqui do TensorFlow. Agora eu vou botar para ele imprimir aqui na tela, em vez de imprimir aqui criei essa variável rodar aqui, né, que era o run da nossa variável frase, eu vou botar para rodar outra coisa aqui. Eu vou botar para rodar o tf.session. Daqui, né, vem o run. E aqui eu boto para rodar a frase, né? Então essa é a mesma coisa que isso daqui, só que colocando numa linha só. Então eu botei para rodar a função run dentro do session, dentro do TF, ó. E botei para rodar o quê? Rodar a variável frase, tá? Então botando para rodar isso aqui, vai dar o mesmo resultado, ó. Ele está rodando a nossa variável ali frase, que é no caso, né, uma string olá mundo, tá? Então isso daqui, ó, botar para rodar isso daqui é equivalente a isso daqui, né? Abrir um with tf.session access é a mesma coisa que rodar direto. Então isso aqui, gente, se for pensar, nada mais é do que programação Python, né, de módulos, pacotes e funções, tá? Por isso que eu comentei, né, que o TensorFlow, ele nada mais é, a gente pode pensar em ele como se fosse uma biblioteca de dentro do Python, né? Ele funciona com a mesma lógica do Python, como a gente já conhece. Então, por isso que quem já trabalhou um pouquinho com Python vai ver que isso aqui é bastante simples, né? Trabalhar com o TensorFlow, tá? Então, aqui vamos pegar um pouquinho mais a essência da coisa, né? O que a gente está fazendo aqui, que a gente está rodando. Vamos botar... O que aconteceria se eu botasse aqui, ó, print frase, tá? Para quem, né, programa Python, tá? A gente já está acostumado, é de esperar, né, que botando para imprimir aqui frase, ele vai imprimir o quê? Ora, frase é uma variável que recebeu aqui uma constante, né, do TensorFlow, que é uma string olá mundo. Então eu espero aqui, né, que quando eu botar para rodar a frase, vai rodar o quê? A string olá mundo, certo? Só que se eu boto para rodar isso aqui, olha o que aparece. Aparece isso daqui, ó. Não tem nada a ver, né? Por quê? Porque o TensorFlow, como eu comentei, né, ele só vai rodar de fato, receber o valor aqui dessa string, quando ele abrir a sessão e rodar. Então aqui, quando eu abro a sessão e boto para rodar essa variável, aí sim ele imprime o valor. Mas enquanto eu não faço isso, essa variável que eu criei chamada frase, ela nada mais é do que um tensor. Ó, ela aqui, ó, o nome é tensor. Ó, é um tensor do tipo constante. Ó, é um tensor do tipo constante, né? Que tem dentro dele vai ter o type string, né? Porque eu botei aqui uma string dentro. Então ele já se preparou. Ele criou aqui um blueprint, né? Uma visão geral de como vai ser o esqueleto do código. Eu criei uma variável frase que é do tipo, é um tensor do constante, né, do tipo constante string, tá? Então é isso que a variável frase é. Ela é um tensor constante do tipo string, tá? Que recebe o type string. O valor de string que ela vai receber, que eu estou informando aqui, ele só vai receber de fato, ou seja, o valor só vai fluir para dentro desse tensor aqui, ó, quando eu botar para rodar uma sessão, tá? Então é isso que tem que ficar bem claro aqui. E eu vou dizer para vocês, essa aqui é a aula mais difícil de TensorFlow, tá? As próximas aulas, o que a gente vai fazer não é nada mais do que a gente já fez em programação Python, tá? A única diferença é que a gente sempre vai ter que colocar, abrir aqui e fechar, né? Botar para rodar essa sessãozinha. Chamar o run dentro do session, tá? E daí ele vai rodar tudo que a gente criou. Mas na prática, essa aula aqui é a aula mais difícil, no sentido que a gente tem que entender essa diferença conceitual, né? Essa abstração, que é a diferença do TensorFlow para os outros módulos, pacotes e bibliotecas que a gente já conhece do Python. Aqui, quando a gente cria aqui as variáveis, né? A gente está só criando, preparando o terreno, criando um esqueleto, né, um esboço geral do código, mas esses valores, né, essas variáveis, elas só vão receber de fato, os valores mesmo só vão fluir por meio desses tensores que a gente está criando aqui, quando a gente botar para rodar uma sessão.
Tá? Então, se a gente tiver isso bem entendido, né, primeiro eu crio o esqueleto, mas essas variáveis só vão receber valores mesmo quando a sessão estiver rodando, aí sim eu entendi como é que o TensorFlow funciona. Tá? E esse que era o objetivo dessa aula aqui. Um códigozinho bem simples para imprimir o Olá Mundo, mas o mais importante aqui é entender essa lógica, que as variáveis sozinhas elas só são tensores que a gente criou e que só vão receber valores mesmo quando a gente botar para rodar. Então a gente tem que sempre chamar essa função run, que está dentro do session, dentro do TensorFlow. Fazendo isso, aí sim ele recebe as variáveis, tá? Então aqui, ó, só para ficar mais claro ainda, uma última vez, ó, o código anterior a gente fez assim, né? A gente estava assim, e a gente botou para rodar isso daqui, certo? Quando a gente fez isso, ó, se eu botar aqui embaixo, ó, print, vamos tirar esse cara daqui, ó, vamos tirar ele daqui, vamos deixar só isso aqui e botar para rodar. Ó, se eu botar para rodar isso daqui, ó, ele não vai imprimir nada na tela. Ó, ele criou aqui a variável frase, né? Que recebeu aqui um tensor do tipo constante, né? String, mas ele não tem nenhum valor porque eu não rodei a sessão. Ah, aqui eu abri a sessão e rodei. Ó, abri uma sessão, rodei ela. Rodei o quê? A variável frase. Só que eu não pedi para imprimir nada na tela, então ele não imprimiu. Mas eu sei de uma coisa. Se eu botar para imprimir frase, vai ser o tensor. Mas se eu botar para imprimir a variável rodar, dentro dela está armazenado o quê? O run da frase, ou seja, a variável frase, né, que a gente criou, ela rodando está dentro da variável rodar. Então aqui eu sei que se eu botar para imprimir isso daqui, aqui ele vai imprimir o valor do Olá Mundo. Por quê? Porque aqui eu estou imprimindo a variável frase, só que não somente a variável frase, estou imprimindo a variável frase dentro do run. Tá? Ou seja, eu botei para rodar. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que a variável frase está de fato recebendo o input, né, do valor que eu coloquei. Tá? Então, por isso que aqui, quando eu boto para imprimir a variável rodar, aqui dentro é que está armazenado o valor, né, lá do início. Vou começar a fluir aqui para dentro dos tensores, porque eu já botei para rodar aqui. E aqui nesse caso, esse tipo de código aqui, né, que é diferente daquele outro, onde eu boto sempre tudo numa linha só, quando eu faço isso, eu estou armazenando o resultado. Estou armazenando o resultado aqui nessa variável. Tá? Então, depois que eu rodei uma vez, eu posso puxar aqui de novo esse resultado, outras vezes, se eu quiser, aqui ao longo do código. Né? Ele está salvo aqui dentro dessa variável rodar. Tá, gente? Então aqui espero que tenha ficado claro esse detalhezinho aqui do TensorFlow nessa aula. E na próxima aula a gente já pode começar a falar sobre grafos computacionais, tá? Mas não se preocupe, essa aqui foi a aula mais difícil do TensorFlow. Se vocês conseguirem entender, se ficou claro, didático aqui nessa parte, agora vocês vão deslanchar aqui nas próximas aulas aqui desse nosso curso de TensorFlow, tá certo? Aqui na descrição do vídeo também, vocês podem conferir outros cursos aqui do Didática Técnica. A gente procura sempre ter uma abordagem assim bem simples, bem didática mesmo, nesse assunto de machine learning, programação, né, e tecnologia como um todo, tá certo? Então a gente se vê já na próxima aula. Até mais!